Sobrancelha curta, redonda e com fios enrolados. É esse tipo de sobrancelha que eu vou te ensinar a fazer hoje. E olha só, trouxe aqui a imagem que eu vou fazer esse mapeamento, vou te ensinar todo o passo a passo do mapeamento nessa sobrancelha aqui, para que você consiga deixar essa estrutura de sobrancelhas assim aí no seu estúdio. Seja muito bem-vinda, eu sou a Natália Amaral, sou designer de sobrancelhas e eu ajudo as designers de sobrancelhas a dominarem o mapeamento. E hoje eu tô aqui, como eu falei anteriormente, vou te dar uma aula de mapeamento de sobrancelhas com essa estrutura. Já vou te adiantando, se você ficar até o final da live, vou te passar essa imagem para você ficar aí com você e eu vou te passar a palavra que você vai ter que deixar nos comentários para receber essa imagem com mapeamento para você imprimir e treinar aí na sua casa. Ela já tá aqui toda mapeada, bonitinha. Se você quiser ter acesso a essa imagem, fica até o final que eu vou te dar a senha para você deixar nos comentários, que aí eu te envio essa imagem para você baixar e imprimir. Então, bora lá. Quando a gente começa lá no treinamento, uma das coisas que a gente vê de tantas coisas, porque a design de sobrancelhas, eu costumo falar que a última coisa que a gente faz é retirar o fio. Mas a técnica base da design de sobrancelhas é o mapeamento de sobrancelhas, certo? E aí, o que é que acontece? As sobrancelhas das nossas clientes, elas não são iguais. E o que é que acontece? Quando você se depara com uma sobrancelha dessa, que você vai replicar esse mapeamento aqui, muitas ficam perdidas. Então eu recebo lá no meu direct: poxa, Nath, olha, eu tive muita dificuldade porque a sobrancelha da minha cliente era falhada, era curta. O que é que eu faço quando esse fio ele tá enrolado? Porque eu tentei aparar, acabou que foi o buraco, acabou que eu deixei fina. Era uma sobrancelha reta, eu tentei arquear, mas não deu certo. Ou então, quando a design de sobrancelhas, ela não ocasiona a falha, ela deixa fina, acontece o oposto, que também não é legal, que é fazer aquelas linhas do mapeamento bem distante da sobrancelha. Aí fica, sabe quando parece que a cliente só pegou a pinça e tirou aqui, meio lá, meio cá? Não fica o design definido, que é o que é esperado por uma profissional. Então, quando a cliente ela chega no nosso estúdio, não é favor que a gente faz, a gente está prestando um serviço. E o que ela espera, o mínimo que ela espera é um resultado de qualidade. Mas como a profissional vai entregar esse resultado se ela não tem conhecimento para isso? Porque aqui nessa imagem, vamos começar já para a gente ter, assim, uma noção do que vai vir pela frente. Quando você aprendeu lá no seu curso, o mapeamento, você aprendeu as linhas iniciais, as linhas centrais, diagonais, tudo muito bonitinho. Só que na prática, você precisa analisar todo o rosto da sua cliente, todo o contexto desses fios, que aí entra o visagismo. É necessário que você tenha o máximo de atenção antes mesmo de você pegar a sua pinça. Aliás, antes mesmo de você fazer a higienização, porque você precisa fazer uma avaliação dessa sobrancelha, para que você não erre nessa sobrancelha e você saiba o que você vai executar. Porque imagine a situação, se a sua cliente ela tem uma sobrancelha muito curta, obviamente que você não vai poder mexer muito nessa cauda, você não vai poder entrar aqui, ó, esse arqueado que a gente ama. Eu sei que toda design ama deixar aquela sobrancelha bem arqueada, bem bonita, mas na prática, na vida real, não é assim que acontece. Ó, e por que eu tô falando tudo isso pra você? Eu já estive no seu lugar. Eu já fiz um curso presencial, que inclusive só perdi meu dinheiro. Tinha material lá que, sei lá, a pessoa me passou que sequer eu usei esse material. E quando a gente está começando, a gente quer investir, obviamente. Eu sei que você quer investir, que você investiu no seu curso. Mas o que a gente mais quer? Retorno. Retorno. E quando eu me deparei com aquele conhecimento que eu tive lá naquele curso e não veio como retorno para mim, eu fiquei super frustrada. Porque, ó, eu vou abrir meu coração para você. Eu não venho de uma família de gente rica, tá? O poder aquisitivo dos meus pais era muito baixo. Eu estudei com muito sacrifício, paguei o meu curso, mas eu não tive o conhecimento que eu esperava. Porque quando a gente entra num treinamento, a gente tem mais ou menos uma noção do que se espera de uma design de sobrancelhas. Não é quando você vê assim uma sobrancelha bonita, você fala, poxa, eu quero fazer uma sobrancelha assim, sabe, que parece que mudou o CPF da pessoa. E aí quando você se depara com aquele conhecimento lá, que você sai mais perdida do que o que entrou,
E as clientes não começam a chegar porque entenda. As clientes, elas entendem. Elas entendem. Elas não sabem fazer a sobrancelha, mas elas entendem de uma boa design. Então, quando você faz um trabalho que é relevante para elas, a primeira coisa que elas dizem, ninguém faz como fulano. O que foi que você fez? Você fez mágica na minha sobrancelha? Nossa, que sobrancelha linda, ninguém nunca fez. Quer dizer, ela não sabe a técnica que a profissional faz, mas ela entende quem é boa, quem faz a diferença, quem assina o nome. E por isso que eu quero fazer essa aula para você, para que pelo menos assim, abra o seu entendimento. Abra o seu entendimento. Você que já sabe fazer o mapeamento, você já vai estar com um passo à frente. Vai estar um passo à frente, vou ser bem sincera. Mas se lá no seu treinamento que você fez, você não aprendeu a avaliar, você não aprendeu as linhas do mapeamento, fica até o final, que aí você vai comentar lá a senha, eu vou te mandar essa imagem aqui, você vai poder treinar. Mas para quem já faz, então já é uma maravilha. Então, como eu ia dizendo, como eu senti muito essa dificuldade, Nath, quem te ensinou? No dia a dia. Porque se eu falar pra você, vou ser bem sincera, se eu falar pra você que eu aprendi lá no curso que eu sei hoje, eu vou estar mentindo pra você, tá? Então, até lá, até chegar aqui, a minha técnica que eu faço, que é o resultado, esse que eu te mostrei, que eu vou te falar o que eu faço, apanhei muito. Assim como a maioria das meninas que tem chegado até mim. Sabe o que mais me entristecia? Assim, que eu tinha muita vontade de ser relevante na vida da minha cliente, porque eu também queria ganhar com aquilo. Gente, a verdade é que você só vai ganhar dinheiro se você fizer a diferença. Se você for só aquela menina que tira um pelinho aqui e acolá, olha, dificilmente você fala sequer um salário mínimo. Vou ser bem franca com você, porque na verdade, na real, eu queria comprar meu carro. Eu queria morar melhor, eu queria pagar o meu boleto do meu cartão. Sabe, não ter que estar pedindo pra ninguém? Sabe quando você tem autonomia de você mesmo ter o seu dinheiro? Não, hoje eu vou comer tal coisa. Não, hoje eu vou comprar tal coisa. Não, hoje eu quero pagar o meu cartão. Não, amanhã eu quero ir no shopping fazer isso. Então, colocar o meu filho numa escola particular, comprar um transporte, morar melhor, tudo isso eu queria. Mas eu sabia que pra eu chegar a esses objetivos e até ajudar outras pessoas da minha família, eu tinha que ser boa. Se eu só fizesse o mapeamento tal e qual o pessoal ensina por aí e eu replicasse em todas as sobrancelhas, que é a dificuldade da maioria das profissionais. Elas aprendem o mapeamento, aí a pessoa diz assim, você vai lá, aprenda esse mapeamento, que não é errado, até aí não é errado. Você aprende esse mapeamento e quando chega lá, você vai fazer esse mapeamento nas suas clientes. Só que qual que é o problema? Que você não pega a sobrancelha assim, todas as vezes. E aí, quando se depara com uma sobrancelha assim, e aí, o que faz? Não faz. É pedir a Deus para pelo menos não deixar essa sobrancelha mais falhada e mais curtinha do que o que ela já é. Entende? E aqui eu vou dividir com você que tá aqui comigo o que é que eu faço, um pouco do que eu faço, o meu segredinho, que só eu que te conto, amiga do peito, irmã camarada, para que você faça a mesma coisa aí no seu estúdio. Porque eu quero dividir isso com você, porque da próxima vez que você pegar uma sobrancelha redonda, vem aqui, minha filha, porque você vai passar o cartão é aqui. Porque eu quero que você trabalhe com sobrancelhas. Viva de sobrancelhas assim como eu vivo de sobrancelhas. Tá? Eu não faço outra coisa, também não acho errado. Mas se você fizer trabalhar somente com sobrancelhas, você consegue ter um salário muito bom. Só com sobrancelhas. Eu não trabalho com nenhuma outra coisa, a não ser sobrancelhas. E sobrancelhas de fios naturais. Olha, eu vou te falar, se você fizer o que precisa ser feito bem direitinho, você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então, vamos lá. Então, se você quer aí, sair na frente da concorrência e ganhar dinheiro com sobrancelha, já coloca aí na tua cabeça que você tem que fazer o que a maioria não faz. Você tem que fazer a diferença. Quando a cliente for no seu estúdio, você tem que mudar o CPF dela. Vai pra cima. Então, bora começar. Antes de qualquer coisa, quando você atende a sua cliente, você não pega em nada antes de fazer uma avaliação. O máximo que você vai fazer aqui, que eu sempre gosto de fazer, na maioria dos casos, principalmente quando a cliente está maquiada, é fazer uma higienização. Então, você vai pegar ali o seu produto, o seu material que você costuma fazer, que você aprendeu a fazer ali a sua higienização, e você vai higienizar muito bem essa área da sobrancelha, para que não fique nenhum resquício de maquiagem, alguma coisa que possa enganar na hora da sua avaliação.
certo? Então, muita calma nessa hora, muito cuidado. Então, bora lá para todo o passo a passo. Eu vou te dar todo o passo a passo. Então, imagine a situação. Peguei o meu produto que eu costumo utilizar. Geralmente eu uso uma espuma de limpeza, astringente, enfim. O que você aprendeu a usar lá. E você vai higienizar. Depois, pintei a sobrancelha na predisposição do nascimento desse fio, do crescimento. Então, pinteia, deixa ela bem penteadinha. Primeiro de tudo, você já nota que é uma sobrancelha, ó. Por que ela é redonda? Porque ela tem esse formato aqui, ó, bem oval. Tá vendo que ela é bem oval? Então, essa é uma característica de sobrancelhas redondas. Outra coisa, fios enrolados. Você vê que o fio dela é cacheado, né? Ondulado, enrolado. Na maioria dos casos, esse tipo de fio é mais do meio até o final. E qual que é a questão? Qual que é a grande questão dessas sobrancelhas? Porque esses fios enrolados, você deve ter bastante cuidado. O que é que a maioria aprende por aí? Dê a sobrancelha para cima e depois vem cortando. Se você fizer isso numa sobrancelha de fio enrolado, você vai deixar um buraco. Um buraco aqui. Porque justamente esse fio enrolado é o que cobre, muitas das vezes, uma falha, é uma falta de fios, porque é pegadinha essa sobrancelha. Você vê os fios enrolados, então você pensa que é, nossa, que sobrancelha cheia, meu Deus, vou fazer aquele design. E aí, quando você se depara com a realidade, não é o que parece. Então, muito cuidado nessas sobrancelhas que tem um fio enroladinho. Muitas das vezes, aqui na cauda, é uma característica muito comum nesse tipo de sobrancelha com fio enrolado. A cauda, ela é muito pouquinha. Porque a sobrancelha, naturalmente, ela tem poucos fios no início e no final. Com o cabelo enrolado, ela fica ainda menos, ela possui ainda menos fios, certo? Outra coisa, outra característica dessa sobrancelha, ela é uma sobrancelha curta. Porque ela começa aqui e olha onde ela termina praticamente, porque aqui a gente só tem um fio. E outra coisa, outro detalhe, sobrancelhas curtas, você também encurta aqui, ó. Você não encurta só aqui. Imagina que aqui ela tem bastante fios. Aí a cliente vem, aí a pessoa quer deixar bem retinho aqui, né? O quadradinho da sobrancelha. Só que aí tem uns poucos fios aqui, aí a pessoa ela vai afastando. Ela vai afastando para deixar aqui bem retinho. Quando ela menos espera, a sobrancelha ela tá começando aqui, ó, no canal lacrimal aqui, que já tirou. Se você ainda não viu em alguma cliente sua, aguenta a mão aí que vai chegar. Vai chegar alguém que alguém já fez uma barbeiragem nela. Então, às vezes ela tem muito fio aqui, mas a pessoa lá foi tirando, e aí a sobrancelha ela fica curta, tá vendo? Se tirar esses fios aqui, ela fica curta do mesmo jeito e aqui também fica curta. Então, é ilusão achar que só tirando a cauda a sobrancelha vai ficar curta. Cuidado com essa frente também. Mesmo que ela tenha bastante fios, aqui fica muito curta. Fora que você abre aqui, glabela. Essa região aqui, ó, se você aprendeu lá as partes do rosto, aqui se chama glabela. Isso aqui fica muito largo, dando a impressão que a cliente ela tem uma testa muito maior do que o que ela já é. Então, qual seria o jeito certo de fazer essa sobrancelha? Porque a maioria vai fazer o seguinte: eu tô pegando aqui essa sobrancelha, então eu vou tentar dar uma arqueada, só que como ela tá redonda, eu vou tirar aqui muito em cima, para ver se ela fica um pouco mais reta. Esse jeito é o que a maioria das pessoas fazem, das profissionais fazem. Só que partindo do ponto do mapeamento, o que é importante você entender? Que quando você for fazer um mapeamento na sobrancelha, o início ele tem que começar aqui, ó, na aba do nariz. Aqui se chama aba e aqui se chama canto. Então, você vai marcar aqui, ó, na aba do nariz e vai aproveitar o máximo que puder. Aqui eu tô te ensinando como eu faço. Eu tô te falando como eu faço. O que a maioria faz? Acompanha muitas das vezes aonde tá os fios começando. Qual que é o problema se você fizer isso que o pessoal tá fazendo aí? A sua cliente vem de outra pessoa que já tirou muito aqui para deixar aquele quadradinho que eu acabei de explicar para você. E aqui tem uns fiozinhos crescendo. A sobrancelha está se reconstruindo novamente. Se você acompanha os fios maiores, você nunca vai deixar a sobrancelha da sua cliente se reconstruir. E aí, cada vez que ela vier, você vai deixando ela cada vez mais curta. Por quê? Porque você insiste em acompanhar os fios que estão maiores, que é aqueles que estão na segunda fase, né? Que é a fase catágena. Lembra dessa parte do seu curso? Que são as fases do fio, a anágena, que está em crescimento, a catágena, que já está aquele fio longo, que é o que a gente vê.
Então, muito cuidado nessa hora. O que eu te aconselho? Não faça isso. Outra coisa, o ponto alto. Como que você vai encontrar o ponto alto? Você vai passar na diagonal, aqui, ó, do olho da sua cliente. Na diagonal. E o final, aqui você pega do canto desse nariz e você vai acompanhar até o último cílio e sobe uma linha na diagonal. Esse é o mapeamento. E aí você vai adaptar para essa sobrancelha arredondada. Então, o ideal a se fazer é equilibrar os pontos. Olha só esses pontos aqui, ó. O ponto alto de um lado e do outro. Você vai equilibrar com a sua linha. Então, você pega a sua linha, equilibra. Ai, mas eu queria tirar o arredondado. Então, você vai tirar metade da sobrancelha da cliente? Só para ela ficar mais reta? Entende como você tá aqui com esse mapeamento, que é o que muito provavelmente você aprendeu no seu treinamento. Só que se você não avalia e não aprende a adaptar para a realidade da sua cliente, você acaba que compromete muito essa sobrancelha. Em alguns casos, a cliente ela fica com a falha permanente, certo? Então, aqui, ó, vamos começar. Aqui é o meio da sobrancelha da minha cliente, certo? Aqui é o meio. Então, é a glabela. Depois, o meu ponto alto, que aqui não dá pra ver o nariz dela, mas e a foto, ela tá na lateral, que é uma foto de divulgação que eu tirei, mas eu achei bastante interessante pra mostrar aqui pra vocês. Mas, observa, na maioria dos casos, você vai perceber que o ponto alto, ele é definido, na maioria dos casos. Mas vamos colocar aqui um exemplo que não dê para ver esse ponto alto. Porque aqui, ó, vem o meio da sobrancelha. Aí depois você vai marcar o início dessa sobrancelha. E depois você vai marcar o ponto alto. O início é lá na aba do nariz. Eu sempre vou estar mostrando para você essa imagem aqui, ó. Porque eu sei que tem pessoas que não estão muito habituadas com o mapeamento, que não aprenderam direitinho ainda, para ficar, assim, bem claro para todo mundo. Então, a gente passa aqui, ó, na aba e sobe, certo? Pra gente ir lá pro ponto alto, a gente teria que passar aqui, ó, no meio do olho e passar uma linha na diagonal. E outra coisa, antes de começar aqui o nosso mapeamento, higieniza muito bem a pele, porque quando você fizer esse mapeamento, nada pode te atrapalhar depois. Ele não vai poder ficar borrando, apagando, porque imagine, numa sobrancelha dessa, que é desafiadora, você faz todo o seu mapeamento. Se ficar apagando e você for ter que refazer, ou então for só no olho, um fio desse pode comprometer o seu resultado. E aí a cliente vai ficar chateada, você vai ficar triste, frustrada. Muitas das vezes a pessoa que já é insegura fica mais insegura ainda, vai travar, não vai querer mais fazer sobrancelha, que é isso que acontece. Porque quando a profissional ela não tem o conhecimento, fica muito complicado ela executar ali um trabalho de uma forma que o trabalho fique belo. Mas aí é a falta do conhecimento. Aqui você está tendo acesso ao conhecimento, então higieniza muito bem. Porque qual que é o conhecimento aqui? Vai ser o seu mapeamento. Só que se esse mapeamento apaga, como que você vai saber qual fio vai sair e qual fio vai tirar? Olha só essa sobrancelha como tá assim, bem bagunçadinha, certo? Então, marcamos o nosso ponto alto. O que você vai fazer no ponto alto? Você marca em cima e você marca embaixo. Sempre faça isso. E o final aqui, ó, no último cílio, lembra que eu falei pra você? Que você ia passar aqui, ó, no canto do nariz, pega lá o último cílio e faz uma linha aqui, ó, na diagonal. A gente pega o último cílio e marca. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer as espessuras, que é a largura, né, propriamente dita da sobrancelha. Como que eu gosto de fazer? Eu aproveito cada fio possível. Eu não jogo ninguém fora. Se tiver assim, ai, Nath, esse fio tá bem lá não sei aonde, eu aproveito o máximo que eu posso no meu mapeamento. Então, eu sempre pego os últimos aqui de baixo e vou igualar com o outro lado. Do mesmo jeito, eu faço na parte superior. Certo? Aqui é o meio, tá? Não é o início da outra sobrancelha, não. Porque aqui a outra não dá pra gente ver. Aqui é o meio. Venho aqui, completo esse traço. E isso aqui que eu tô fazendo, você vai fazer com a sua linha. Você vai pegar uma linha pigmentada e vai fazer isso aqui.
Passou o traço. Então, eu encontrei a espessura, o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pontos. É só ligar os pontos aqui. Aqui, como essa sobrancelha é arredondada, eu não vou acompanhar esse arredondado até esse ponto alto. Eu vou deixando ela mais retinha, o máximo que eu conseguir, sem tirar muito desses fios. Porque como essa sobrancelha ela tem um fio enrolado, pode até parecer muita sobrancelha, mas na vida real, essa sobrancelha ela não é muito cheia. Ela tem um fio enrolado, ao que parece que ela fica cheia. Mas a gente tem que ter o máximo de cuidado. Olha só esse fio aqui que tá passando, ó. Então, a pessoa que tem essas características de sobrancelha até sofre bastante. Mas olha só, ela parece que tem muitos fios, mas olha só as faltas que tem, ó. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, praticamente parece uma cicatriz aqui, nessa sobrancelha. Mas depois que eu marquei o início, o ponto alto e o ponto final, eu vou só ligar do ponto inicial pro ponto alto e do ponto alto pro ponto final. E aí é que vem o pulo do gato. Porque aqui eu não vou entrar muito, porque se eu pego daqui e eu subo demais, vamos supor, a design de sobrancelhas. Ah, eu quero que ela fique bem cavada aqui. Se ela sobe aqui, aí ela para aqui. Quando ela desce, olha só, fica nada de cauda, fica nada. Por isso que eu prefiro aproveitar tudo que eu puder e no final, se precisar, eu vou lá e retiro mais algum fio. Aqui eu vou alterar aqui esse desenho para ficar melhor, para me limpar os fios, para me ligar os pontos, aliás. Aqui, ó, eu vou só aproveitar que eu tô aqui e vou marcar aqui. Você vai fazer exatamente desse jeito aqui lá na sua cliente. Passa assim, ó, no meio, bem no meio da sobrancelha dela mesmo. Pode passar. Aqui, ó. Então, eu vou ligar o ponto inicial com o ponto alto inferior e aqui pra cauda. E depois, o ponto alto superior até o ponto inicial. E outra coisa, não importa a ordem, tanto faz você começar do início pro meio pro fim ou o inverso. Faz o que você achar melhor. Mas é importante que você marque os pontinhos, aproveitando o máximo possível de fios. Aqui, o que é interessante? Você pode pegar o paquímetro e você vai, se você tiver muita dificuldade de encontrar essa espessura aqui, você pode levar essa mesma espessura até o ponto alto. Só que não é, tipo assim, ó, aqui, ó, tá vendo onde é que ele tá? Eu não vou aqui reto e levo aqui. Eu pego aqui, ó, essa mesma espessura e levo pra cá. Tá vendo? Que é quase essa daqui que eu marquei. Ai, Nath, mas vai ficar muito grosso daqui pra cá. Em algumas situações, fica, de fato. O que é que você pode fazer? Você pode diminuir 1 ou 2 milímetros. Então, aqui, vamos supor que seja 1. Aqui você vai colocar 0,7, 0,8, tá? Recapitulando, você pode pegar o seu paquímetro, né? Que é, pra quem não conhece, esse aqui, ó, é o material que você vai utilizar pra tirar todas as dúvidas. Ai, ficou maior aqui, e a cauda tá curta, ai, de um lado tá de um jeito, de um lado tá de outro, enfim. E aí você vai utilizar. Mas aí eu vou fazer na mão livre, porque é o que eu prefiro, o que eu faço no meu dia a dia. Então, sempre nessa sobrancelha aqui, eu gosto de levar a mesma espessura, porque eu quero aproveitar tudo que eu conseguir, tudo que eu conseguir. Então, entende como é o pulo do gato? Você vê uma sobrancelha dessa, você tem que ter máximo de atenção. Então, aqui a gente começa assim, ó. Você vai vindo, acompanhando. Qual que é o seu objetivo? Chegar ao ponto que você marcou. E sempre com a mãozinha leve, leve, retinha. Ai, Nath, não consigo, fica tudo torto e tal. Então, firme, pega firme na linha, pega com firmeza, certo? Enrola aqui, deixa eu pegar aqui uma linha pra te mostrar. Pega aqui, você vai pigmentar o lápis dermatográfico, enrola aqui, ó, nos indicadores, firme, 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 ó, firme. Pode esticar, sem medo, vem aqui, ó. Marca. Vem aqui, marca. Ai, Nath, mas e agora? Eu não sei se eu consigo, minha mão fica mole. O que você vai fazer? Faz pontinho. Como que é pontinho? Ou pontinho ou tracinho, ó. Aos poucos. Aos poucos, aos poucos. E depois você vai só ligar. E aqui, quando você começa a treinar a coordenação, o seu traço vai sair assim.
Do mesmo jeito que eu faço aqui, eu replico na minha cliente. Então, você faz do mesmo jeito. E aqui, bora lá para as explicações. Porque você já deve ter notado que aqui, ó... Ai, Nath, não vai ficar legal, vai ficar tão estranho isso aqui. Entenda o seguinte, quando você faz um mapeamento, você respeita o mapeamento. Marcou, pronto, é regra. O que é que acontece na maioria das vezes? A design de sobrancelhas, ela é afoita. Ela faz toda a marcação, aí ela vê isso aqui, ó. Ai, mas ficou estranho, que ficou um buraco aqui. Ai, mas aqui vai ficar com esses cabelos aqui, vai ficar tão estranho, vai ficar esquisito. Mulher, confia. O coração do design de sobrancelhas é o mapeamento. Então, apenas confie no processo. Você aprendeu todos os pontos, marcou, depois você só vem com a sua linha ou com a sua cera ou só de pinça se você quiser tirar e acompanha. Depois que você faz aqui toda a marcação, que eu vou fechar aqui em cima para você ver como vai ficar, você vai pegar um palitinho desse de laranjeira com algodão e vai deixar a linha bem fininha, do jeito dessa daqui. Por quê? Tá vendo esses fios aqui, ó, bem pequenininho? Um vai sair e outro vai ficar. Se essa linha, ela tiver muito grossa, como que você vai fazer tudo bonitinho para deixar um alinhamento bem retinho? Não tem como, certo? Então, faz tudo muito bem direitinho. Por isso que é importante você entender de todos os materiais, o que você vai precisar, como você vai higienizar, o paquímetro, a linha. Você precisa ter esses materiais aí e como você vai utilizar cada um deles. Porque também não adianta você ter um material que você não sabe utilizar ou sequer utiliza, certo? Bora lá continuar. Aqui, ó, você vai marcar do ponto inicial. E aqui eu tô falando assim, eu tô fazendo assim, mas você... Se você preferir, você pode começar do final pro início. Deixa eu ver se dá pra ver, minha mão tá bem assim. Aqui ficou a bola, parece um chapéuzinho. Deixa eu só apagar essa bolinha aqui que vai parecer que tá bicudo. Isso é outra coisa que não pode acontecer. No seu mapeamento, aqui, ó, tem que ficar redondinho. E aqui você vai descendo, aproveitando o máximo que você conseguir. Pegou um pouquinho. Aí, aqui, se eu tivesse lá na minha cliente, o que que eu faria? Apagaria aqui, que ficou grosso. Aqui eu vou apagar porque é de lápis, né? Mas lá eu pegaria palito de laranjeira com algodão, e ó, de astringente. Ia deixar fininho e ia acertar aqui. Ó. Deixa um pouquinho mais. E aqui, ai, tá grosso, bora lá afinar. Deixa esse traço fino. O máximo que você conseguir. O máximo, o máximo. Aqui, ó, também. Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Mesmo jeito. Do mesmo jeito que você faz aqui no treino, né? No treino, no papel, que aí você vai ficar até o final dessa live, que lá no finalzinho eu vou te falar assim, pra você receber aqui esse conteúdo. E aqui, terminei de marcar. O que que eu faço agora? Aqui eu utilizei cera, nessa cliente eu utilizei cera. Então, venho com a minha cera, eu uso cera embaixo e uso cera em cima. Olha só como você já vê um esboço da sobrancelha da cliente. E aqui, o que que eu gosto de fazer? Antes de passar a cera, eu venho aqui com a escovinha, que é outro material que você vai utilizar. Eu venho e penteio essa sobrancelha toda pra cima e aparo só as pontinhas. Só as pontinhas dos fios. Depois eu penteio pra baixo e aparo só as pontinhas. Terminei de aparar? Não necessariamente, que aí depois eu penteio na predisposição do nascimento dos fios. E se eu ver que ficou, por exemplo, imagina a situação, que esse aqui eu já aparei e esse aqui ficou. Aí eu venho, penteio um pouquinho, vou aparando, de pouquinho em pouquinho, até quando eu voltar, na hora que eu pentear pro lado natural, eles fiquem bem arrumadinhos. Você não vai ficar esticando assim, ó, pra cima e cortando na linha do mapeamento. Não faça isso. Porque imagina outra situação, que esse fio eu penteio pra baixo e eu corto aqui. Quando eu voltar, que é o que a cliente vai utilizar, ficou um buraco aqui.
Então, muito cuidado. Você não apara o fio aqui, ó, na linha do mapeamento. Você vai aparando aos poucos, penteia, olha se tá bom. Porque se você quiser tirar todo o enrolado desse fio, vai ficar cheio de buraco. E depois daqui, o que é que eu faço? Depois daqui, o que que você faz? Se você vai trabalhar só com pinça, você tira com pinça. Se você vai trabalhar com cera, tira com cera e depois finaliza com pinça. Vou utilizar a linha. Enfim, aí você usa a técnica que você escolheu, você e a sua cliente. Nath, eu queria deixar essa sobrancelha um pouquinho mais retinha. Não aconselho, por quê? Essa sobrancelha, olha só as falhas que tem. Se eu diminuir mais, vai comprometer essa sobrancelha. A gente sempre olha a sobrancelha como um todo. Poxa, vou tirar em cima. Mas será que eu não vou comprometer embaixo também? Vou tirar embaixo. Será que em cima me permite tirar? Então, sempre observa essas situações. Quando eu terminei aqui de tirar, a sobrancelha ficou desse jeitinho aqui. Vou te mostrar menor, ó, tá vendo? Aqui, ó, o início. Igual o nosso mapeamento. Lembra daqueles fios que muitas querem tirar? Deixa eu colocar uma imagem menor. Olha só, esses fios aqui do final, como a gente aproveita o máximo que der, olha como fica bonito. Aqui ainda tá o buraco. Só que como a gente aproveitou o máximo que deu, olha só, tá vendo essas faltas aqui? Ainda tá aqui. Ainda tá tudo aqui, as faltas. Mas como a gente deixa bem alinhado, e olha só essa espessura daqui, lembra que eu te falei? Para você utilizar o paquímetro quando você tiver dúvida no seu ponto alto, essa espessura aqui é praticamente essa daqui. Porque eu queria aproveitar tudo que eu podia dessa sobrancelha para deixar esse formato. Então, muitas das vezes, o erro está em não confiar no mapeamento. Então, você jamais vai dizer que vai fazer esse mapeamento aqui, parece até que vai dar errado, que não vai ficar legal. Porém, quando você executa da mesma forma que tá lá o desenho, você vê que é outra sobrancelha. Você dá vida à sobrancelha da sua cliente. Porque quando você aproveita tudo, e aqui, ó, você deixa bem retinho, ó. Mas aqui, se você observar com olhar clínico, tá faltando os fios. Tá faltando, do mesmo jeito. Mas faz total diferença, porque a gente limpou aqui, ó, deixou bem limpinho, acompanhou todo o mapeamento que a gente fez. E olha só o resultado, a entrega. Ai, Nath, mas aí parece que até tem mais fios. Sim, com certeza, é esse o nosso trabalho. É ressaltar o que a cliente tem de melhor. Eu acho muito interessante aqui, principalmente, que dá pra notar muito na cauda. Porque aqui, nitidamente, você vê, ó, o buraco aqui, o buraco aqui. Aqui, ó. E ele continua aqui, do mesmo jeito. Mas olha a diferença dessa sobrancelha. E eu sempre gosto de frisar, em toda aula que eu dou, em todo trabalho que eu mostro, que eu não uso maquiagem para finalizar, para tirar minhas fotos de divulgação. Essa sobrancelha não tem rena, não tem tintura. É só o bom e velho design com mapeamento executado dessa maneira que eu te falei. E, obviamente, tomando todos esses cuidados que eu te falei. Deixa eu só virar a câmera pra mim falar com você agora, você me vendo. Só um minuto. Então, é assim que você vai executar. Lembra, sempre faz avaliação. Possa ser que você pegue outras sobrancelhas, até assim, do fio mais enrolado, que elas sejam um pouquinho diferentes. Seja um pouquinho diferente. Mas se você levar em consideração todas essas análises que eu acabei de falar, higieniza, usa o material direitinho, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. A sua mente, ela vai assim, bum, abrir, certo? Olha, mas lembra que eu te falei que muitas das sobrancelhas me acessam e elas têm muitas dúvidas, e essa semana eu recebi dúvidas sobre o treinamento. E aqui agora eu vou pedir licença para você. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Então a nossa aula, né, de técnica, né, eu encerro por aqui. Agora tem outras designers que elas querem dar um passo a mais. Um passo a mais na técnica, um passo a mais na profissão. E essas mesmas que entraram em contato comigo, eu até comentei, né? Inclusive hoje teve uma que eu até falei que ia fazer uma live e que ia explicar mais sobre o meu método, que agora eu peço licença a vocês para explicar sobre o meu método, que é o meu treinamento Mapeamento Elite. Lá eu ensino as designers de sobrancelhas a dominarem o mapeamento do zero ao profissional. Então, mesmo que a pessoa esteja começando do zero, ela vai aprender toda a base para ela entregar não só esse resultado nesse tipo de sobrancelhas, mas qualquer sobrancelhas,
se ela aplicar todo o meu método que eu ensino lá dentro do mapeamento Elite. Entenda que quando você tem o conhecimento necessário para chegar a esse resultado, fica muito mais fácil você conseguir atrair clientes, você fidelizar. As suas clientes, elas vão tietar sobre você, certo? E aqui eu até deixei aberto os módulos do meu treinamento, porque eu quero te explicar tudo que você vai aprender, você que quer dar um passo a mais na profissão. E essas que entraram em contato comigo, né, sobre o treinamento, querendo tirar dúvidas, essa é a hora. Ó, a Sabrina, ela fez curso e ela tá indicando aí. Indica, Sabrina, indica. Tá? Eu acho que eu vou virar aqui, que eu vou te mostrar por dentro as aulas do mapeamento Elite, que inclusive foi tudo regravado. O mapeamento Elite, ele possui os módulos essenciais para que você domine o mapeamento de fato. Então, bora lá. O Comece Por Aqui, eu vou te dar boas-vindas, né? Você que me deu um voto de confiança, certo? Que você quiser ingressar no meu treinamento. E aqui você vai ter 2 aulas, onde eu te dou as boas-vindas. Deixa eu aproximar um tico mais, para você ver. As boas-vindas e como você vai fazer uma estratégia para pagar o seu curso. Porque eu quero que você já comece, meu amor, pagando o seu curso. Nada desse negócio de estar dependendo de ninguém, não. Tá? Você precisa já começar a colocar a mão na massa e começar a ganhar dinheiro. O negócio de estar fazendo sua sobrancelha da prima, da mãe, de não sei quem, não. Vamos pagar esse curso. E aqui eu vou te explicar como. No módulo 2, eu vou te falar sobre como ter uma mente forte. Porque você precisa ter uma mentalidade forte. Para que você não desista, para que você não fique sonhando acordada, coloque o pé no chão e faça tudo que precisa ser feito. Para executar, para de fato ter até uma mente de empreendedora. Porque muitas designs de sobrancelha, elas começam assim, ai, porque eu vi fulano e tá começando agora e já tá dando o curso. Gente, para com isso. A vida nos bastidores não é o que o pessoal mostra aí, não. E por isso que muitas desistem, se sentem frustradas, porque compram o curso de uma pessoa que mostra mundos e fundos, e quando se depara com a realidade, ela fica chocada. Meu Deus, não foi isso que eu aprendi, porque de fato as pessoas elas não querem ensinar a realidade. Então aqui eu te dou um choque de realidade e você vai entender como que você vai se tornar de fato uma designer com uma mentalidade forte. E depois a gente vai para o módulo 3, que são os treinos de coordenação. Nesses treinos de coordenação, você vai entender por que é importante treinar a sua coordenação motora e como você vai fazer o treino. Tem uma forma correta de fazer o treino. Nath, e como que eu acesso esses treinos? Na aula, você vai ter acesso aos materiais, você vai poder baixar, imprimir e fazer na sua casa esses treinos de coordenação. Depois a gente vai para a base forte da design. E o que é essa base forte? Aqui nesse módulo você vai aprender sobre visagismo no design de sobrancelhas. Você vai conhecer todas as partes do rosto, o tragus, a glabela, o ponto alto, a íris, a pupila, tudo para você marcar de uma forma correta a sobrancelha da sua cliente, para você de fato ter um mapeamento perfeito. Aí depois eu vou te ensinar o mapeamento padrão, que é esse da imagem que eu vou te dar, se você ficar até o finalzinho aqui. Você vai aprender aqui na teoria, e essa teoria você vai ter um material abaixo para imprimir e replicar. Então você vai assistir a aula, você vai imprimir o material e você vai fazer junto comigo. Só que eu não ensino só esse mapeamento, eu ensino também o mapeamento Elite, que é uma forma diferente de fazer o mapeamento. E aqui você vai encontrar também a teoria, com material disponível também, que você vai baixar e imprimir a imagem da modelo, e você vai me acompanhar e vai fazer junto comigo. E essas aulas você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, enquanto você tiver o acesso, que é de 1 ano. Nath, mas se eu tiver uma dúvida, meu Deus, e agora? Como que eu faço para saber se eu estou acertando? Você vai ter direito a um suporte diretamente comigo, em horário comercial, de segunda a sexta. Fica tranquila que eu vou estar aqui segurando na sua mão. Depois dessa parte teórica de mapeamento, esses 2 mapeamentos, eu vou te mostrar como você vai avaliar para que você não erre. Tipo, eu não quero que tu erre. Eu vou te mostrar dentro dessa aula tudo que você precisa observar para você não errar. Então, você erra se você quiser. Porque nessa aula eu vou te dar todas as orientações, o que você vai observar na sobrancelha da sua cliente, para que você não erre. Não tem esse negócio, não é porque eu errei. Não. Você vai assistir essa aula para que você fique afiada. Isso aqui eu já não posso fazer. Isso assim não vai ficar legal. Então, eu não vou fazer. Então, isso você vai aprender nessa aula.
Depois a gente vai para o módulo 5, meu amor, que aqui é o design na prática. Aqui é onde você vai ver a mágica acontecendo. Então a gente começa com design, com mapeamento, você vai ver eu fazendo o design todo de ponta a ponta, com mapeamento padrão. Depois você vai ver uma revisão e depois você vai ver 2 sobrancelhas com design do mapeamento Elite. Então, todas essas aulas aqui você vai ver em modelo real. Você vai ver de perto, como que é eu fazendo o design. Então, você vai ver lá a hora que eu aproximo, como que eu viro a pinça. Então, você vai aprender tanto o mapeamento padrão, tem uma aula aqui, ó, você pode observar, mapeamento padrão, a revisão. Aí você vai ter também o design com mapeamento padrão, o 02, então são 3 aulas desse mapeamento padrão. E 2 com mapeamento Elite, todas são com modelo real. Tá? Você vai acompanhar. Ai, mas eu fiquei na dúvida, eu não vi direitinho. Vou ver de novo. Então, você vê quantas vezes você achar necessário. E aí, a última aula desse módulo, eu te ensino como pinçar da forma correta. Como que você vai virar, para não machucar a sua cliente, para deixar o design bem alinhado. No módulo 6, eu vou te mostrar como fazer passo a passo o design masculino, com o modelo real também. E aqui, meu amor, módulo 7. Você não tem noção do que você vai ver nesse módulo 7. Que você vai ver simplesmente as estruturas das sobrancelhas mais desafiadoras que você vai pegar aí no seu estúdio. A primeira aula, você vai aprender como fazer sobrancelhas retas com fios curvados ou enrolados. A segunda aula, são sobrancelhas curtas e com fios contrários. Sabe quando a sobrancelha ela cresce de um lado e a sobrancelha para o outro? Pronto, você vai aprender como fazer nessa aula, o que fazer. A terceira aula é aquela sobrancelha que é assim, o bicho-papão das designs de sobrancelhas, que é aquela que é em formato de vírgula. E, inclusive, vale eu te falar que lá no mapeamento, lá nas aulas de mapeamento, uma das modelos tem a sobrancelha em formato de vírgula, a modelo real, tá? Não é aquela sobrancelha que você vai lá no curso presencial, que é aquela sobrancelha perfeita, que não tem fio pra tirar. Não, minha filha, aqui, ó, é vida real, vida real. Aí tem a próxima aula, que é aprenda como as fases do fio, você vai aprender as 3 fases do fio e como elas vão afetar na reconstrução. E aqui eu já vou te falando, reconstrução não é só aquela parte de aplicar o produto, não. A reconstrução começa no design e você vai entender tudo e todas as fases do fio dentro dessa aula. Aí depois tem a próxima aula, que é a última desse módulo, que é sobre os tipos de pele e como para que você evite as intercorrências. O que é intercorrência? É aqueles BO que dá. Ai, que minha pele da cliente. Ai, a pele é sensível. Ai, ela disse que estava com alergia. Será que realmente é alergia? Mulher, eu vou te contar todos os segredos para que a tua cliente não passe a perna em você. Ela não vai passar a perna. Então, porque assim, tem cliente que elas fazem as coisas em casa, aí acaba de fazer a sobrancelha, bota a culpa em quem? Na design. Então, com essa aula, você vai aprender a identificar os tipos de pele, como evitar as intercorrências e, se caso acontecer, você vai aprender como você vai contornar qual produto que você vai utilizar, certo? Você vai ter o material abaixo dessa aula também para você imprimir direitinho. E aí a gente vai para o módulo 8, que são 8 módulos, o mapeamento Elite, que é sobre materiais. Então, nesse módulo aqui, o que você vai aprender? Você vai aprender tudo que você precisa saber sobre materiais. É a primeira aula. Vou te dar o pulo do gato. A segunda aula é sobre todos os materiais que você vai precisar. Eu vou te mostrar o material e como você vai utilizar. Eu não vou te dar uma lista, eu vou mostrar de um em um o que você vai precisar e como você vai utilizar. E dentro desse módulo, eu coloquei como você vai utilizar o paquímetro. Lá tem uma aula. Nessa aula aqui, eu te ensino com o modelo real, como que você vai lá, vai medir, tirar as medidas, bater direitinho. Só que no mapeamento Elite, você não vai ter só esses módulos. Você vai ter direito ainda a 3 bônus exclusivos, que são o curso de rena avançado. Então, você vai aprender nesse bônus a trabalhar com rena. Ah, já dominei o mapeamento, já faço a noção, design perfeito, mas agora eu quero trabalhar com rena também. Então, dentro desse bônus, que são 19 aulas, você vai lá e vai aprender tudo direitinho. Como você vai fazer as misturas, os testes, você vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de rena, qualquer marca. Você vai aprender como você vai chegar na tonalidade certa, como fazer o teste alérgico, tudo direitinho, passo a passo, para você não errar. Outro bônus que você vai ter direito é o método Venda Mais, que são as estratégias que eu utilizo no meu estúdio para atrair clientes. E o último bônus, e não menos importante, são lives exclusivas apenas para alunas
que aqui, ó, são lives de técnicas. Então, aqui você vai ter acesso ao mapeamento do zero na cabeça da boneca, como fazer o design em sobrancelhas com formato de vírgula. Você vê que tem, viu, esse formato de vírgula, né? Design masculino com falha na sobrancelha. Então, tem essa aula aqui. Então, você vai ver como que faz o design masculino com falha na sobrancelha, como deixar seu mapeamento bem alinhado e o treino para fixar os pontos de marcação. E lá no finalzinho, que é o último módulo, que é de certificado. Lembrando que você tem acesso de um ano nesse curso, você pode ver, rever quantas vezes quiser. O suporte também de um ano, você vai falar diretamente comigo no aplicativo de mensagens pelo WhatsApp, vai poder tirar todas as suas dúvidas, se assim ficar, ou comentar abaixo da aula, você pode fazer isso. E aí, algo importante que eu preciso te dizer. As aulas práticas só vão ser liberadas após 7 dias. E o bônus, certo? Atenção. Quando você entra no curso, imagine que você, Nath, eu me interessei, eu vou entrar. Você passou o seu cartão, pagou lá o seu Pix, enfim, fez o boleto. Você vai ter acesso às aulas teóricas. As aulas práticas e os bônus, você vai ter direito após 7 dias. Então, vai dar tempo de você imprimir o material, treinar. Quando chegar a aula prática, você já vai estar com a cabeça bem fresca, já entendendo tudo sobre o mapeamento padrão, o mapeamento elite, e vai só aprender ali comigo como executar na cliente. É isso que você vai aprender. Nath, o meu certificado. Certificado só após 14 dias. Não me inventa de entrar hoje e querer certificado. Não, vamos estudar, vamos fazer as coisas direitinho, certo? E para você que quer ingressar no mapeamento elite, ele está disponível, todo esse conteúdo que eu acabei de te dizer, por apenas 12 parcelas de R$20,37. É isso que você vai pagar. Nem uma pizza é R$20. Imagina quanto que você vai retornar, quantas pizzas você não vai poder comprar com esse conhecimento. Então você pode adquirir ou à vista pelo valor de R$197. É o preço do mapeamento elite. É o investimento que você precisa fazer no conhecimento, porque não adianta de nada, você ter o seu estúdio lindo, maravilhoso e não ter conhecimento. Ou então você tá azucrinando, pedindo o cartão de alguém da sua família para botar o seu estúdio se você não tem conhecimento. O conhecimento vem antes de qualquer coisa. Nada assim, cresce sem conhecimento. Então, menos de R$200 é o que você vai investir no seu treinamento de design de sobrancelhas profissional. E aqui, para finalizar, aqui vai ter três pessoas aqui que assistiram essa live. Tem aquelas que vão tentar. Ah, não é pra mim. Eu vou ficar tentando com esse curso que eu já fiz, vou ver o que dá mesmo. E aí, quanto tempo você não vai passar mais tentando acertar? Vai ficar vivendo de vídeo de YouTube, de dica daqui, de dica da acolá. Tem outras que, não é pra mim, a aula foi boa do mapeamento, gostei, muito obrigada. Essa é a segunda pessoa que assistiu essa live. E a terceira é você, se você não, Nath, é pra mim, é tudo que eu tô precisando. Eu já sou uma designer de sobrancelhas, mas eu não consigo monetizar porque eu não tenho esse conhecimento, eu não sei fazer esse mapeamento. Eu não sei entregar esse resultado. Por mais que eu tenha feito lá o treino presencial com a mulher lá em cima de mim, mas eu não tive o suporte, eu não tive o acompanhamento necessário, esse curso é pra mim. Então essa é sua oportunidade. Então você pode acessar o link que tá lá na minha bio e você vai ser direcionado a uma página de compras que você pode passar o seu cartão ou então comprar à vista. 12 vezes de R$20,37, que você pode passar no cartão de crédito, ou então à vista no boleto de R$197. Combinado assim? E para você receber aquele material que eu te falei, você vai comentar mapeamento. Comenta mapeamento que eu vou te enviar no direct essa imagem para que você treine o seu mapeamento e você consiga executar na sua cliente. Você pode até imprimir o pequeno ou grande, colocar aí num local estratégico para quando você for executar na sua cliente, você ficar olhando e executando. Então, comenta mapeamento. Qualquer dúvida me chama no direct ou então você pode deixar também um comentário abaixo aqui dessa live que eu vou postar agora, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora, é um prazer, tá? Eu espero ter somado na sua carreira, te desejo sucesso. Você pode ver a parte de técnica, você pode ver aqui a parte do conteúdo também que eu mostrei, o que você vai aprender no mapeamento elite, se assim você quiser ingressar. E qualquer dúvida, conta comigo. Beijo, obrigada, tá? Por ter ficado comigo, você é guerreira, hein? Gostei de te ver, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.